Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 10 de maio. Talvez o seu corpo esteja cansado. Talvez a sua mente não consiga parar. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando ser forte, mas agora, no silêncio desta noite, a sua alma começou a pedir socorro. E sabe o que é mais doloroso? É quando ninguém percebe. Ninguém percebe o quanto você está lutando por dentro. Ninguém percebe quantas vezes você sorriu enquanto o coração chorava. Ninguém percebe o medo que você sente antes de dormir. Ninguém percebe as guerras silenciosas que acontecem dentro da sua mente. Mas Deus percebe. Deus viu você hoje. Ele viu quando você ficou em silêncio para evitar uma discussão. Ele viu quando você respirou fundo para não desabar. Ele viu quando você segurou as lágrimas. Ele viu quando você pensou que não conseguiria continuar. E é por isso que esta oração chegou até você esta noite. Porque o céu não abandona os cansados. Respire profundamente agora, devagar, mais uma vez. Sinta isso. Você não está sozinho. Talvez o mundo tenha sido duro com você. Talvez as pessoas tenham ferido o seu coração. Talvez existam palavras que ainda machucam dentro da sua alma. Talvez exista um medo escondido aí dentro, um medo que você nunca contou para ninguém. Mas Jesus conhece. Ele conhece a dor que você esconde até das pessoas que ama. E nesta noite, antes de qualquer coisa, Ele quer cuidar do seu coração. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine Jesus entrando lentamente dentro da sua casa, sem barulho, sem pressa, sem julgamento. Ele olha para você com amor, não com cobrança, não com condenação, com amor, um amor que o mundo não consegue dar. E enquanto você escuta esta oração, Deus começa a tocar lugares da sua alma que estavam machucados há muito tempo. Pai amado, existem pessoas aqui que estão emocionalmente cansadas, pessoas que continuam vivendo, mas por dentro já perderam as forças, pessoas que dormem preocupadas, pessoas que acordam ansiosas, pessoas que têm medo do amanhã, pessoas que sentem um vazio difícil de explicar. Senhor, entra agora nesses corações, passa a tua mão sobre essa mente cansada, passa a tua paz sobre esse peito angustiado, passa a tua presença sobre essa casa, que toda energia pesada vá embora agora, que toda tristeza acumulada saia desta casa, que todo espírito de medo, desânimo e opressão perca forças nesta noite, porque o Senhor está aqui, e quando Deus entra, a escuridão não consegue permanecer. Meu irmão, existem feridas que ninguém vê. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto tentam sobreviver emocionalmente. Por fora parecem fortes, mas por dentro estão no limite. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem, cansado de ser forte o tempo inteiro, cansado de carregar problemas sozinho, cansado de pensar demais, cansado de tentar controlar tudo. Mas escute isso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não criou você para viver esmagado pelo peso da vida. Entrega essa preocupação, entrega esse medo, entrega essa dor que está sufocando o seu coração, porque o Senhor está cuidando de você mesmo quando você não consegue enxergar. Nesta noite, Nossa Senhora entra nesta oração como mãe, uma mãe que acolhe, uma mãe que percebe o sofrimento silencioso dos filhos. Maria Santíssima, cubra esta pessoa com o seu manto. Proteja esta mente cansada. Proteja este coração ferido. Proteja a Estelar. Existem pessoas aqui que estão emocionalmente vulneráveis. Pessoas que choram escondidas. Pessoas que perderam a alegria. Pessoas que sentem medo até do futuro. Mas nesta noite, a esperança vai voltar lentamente, não através do barulho, mas através da paz, porque Deus trabalha no silêncio. Talvez você tenha pedido sinais, talvez você tenha perguntado: meu Deus,
O Senhor ainda está comigo? E esta oração é a resposta. Sim, ela está. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando o coração está confuso, Deus continua perto. Pai, calme agora a mente desta pessoa. Diminua os pensamentos acelerados. Diminua a ansiedade. Diminua o medo que aperta o peito. Faça esta pessoa sentir segurança novamente, porque há noites em que a alma só precisa disso. Sentir segurança, sentir que alguém está cuidando dela. Meu irmão, você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você não precisa carregar o amanhã agora. Você só precisa descansar no cuidado de Deus. Só isso. E talvez faça muito tempo que você não descansa de verdade. Seu corpo até para, mas sua mente continua correndo. Você deita, mas os pensamentos continuam. Você tenta dormir, mas as preocupações não deixam. Então, nesta noite, vamos entregar tudo ao Senhor. Diga baixinho agora: Jesus, eu entrego. Mais uma vez: Jesus, eu entrego. Entregue seus medos, entregue sua família, entregue suas dores emocionais, entregue suas preocupações financeiras, entregue sua saúde, entregue aquilo que ninguém sabe, porque existe um Deus ouvindo você agora, e Ele não despreza corações cansados. Senhor, visita agora os quartos desta casa, passa pelos corredores, toca nas paredes, leva embora toda energia ruim, toda opressão espiritual, toda tristeza pesada. Que esta casa seja coberta pela paz do céu. Que os anjos do Senhor permaneçam aqui nesta noite. Meu Deus, existem pessoas ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Talvez porque chegaram ao limite emocional, talvez porque sentiram abandono, talvez porque foram decepcionadas. Mas o Senhor está recolhendo cada lágrima. Nenhuma dor passa despercebida diante de Deus. Nenhuma. Você é importante para o céu. Mesmo cansado, mesmo quebrado emocionalmente, mesmo sem forças, você continua sendo amado por Deus. Nunca esqueça isso. E enquanto sua alma escuta estas palavras, o Espírito Santo começa lentamente a reorganizar aquilo que estava bagunçado dentro de você. Acalma, cura, fortalece, restaura, porque há uma cura que começa em silêncio. E talvez esta noite seja o começo disso na sua vida. Continua respirando devagar, sem pressa. Deixe Deus cuidar de você agora, porque esta noite não é uma noite comum. É uma noite de acolhimento espiritual. É uma noite em que o céu abraça pessoas cansadas. E talvez você tenha chegado aqui exatamente porque Deus sabia que sua alma precisava ouvir isso antes de dormir. Meu irmão, antes de continuar esta oração, coloque a mão sobre o seu coração por alguns segundos. Sinta sua respiração. Sinta seu peito desacelerando devagar, porque Deus está trabalhando naquilo que ninguém consegue ver. Talvez hoje tenha sido um dia pesado. Talvez você tenha enfrentado preocupações que ninguém imagina. Talvez você tenha carregado responsabilidades demais. Talvez você tenha sentido vontade de desistir em silêncio. E o mais difícil é que às vezes a alma fica tão cansada que até rezar parece difícil. Mas mesmo assim, você está aqui. E isso já significa muito diante de Deus, porque existe uma parte da sua alma que ainda acredita, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo cheia de medo, ainda acredita. Pai amado, nesta noite de 10 de maio, olha para cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Olha para quem está deitado tentando encontrar paz. Olha para quem está chorando escondido. Olha para quem se sente sozinho dentro da própria casa. Olha para quem perdeu a esperança nos últimos dias. Senhor, abraça essas almas cansadas. Existem pessoas aqui vivendo batalhas emocionais profundas. Pessoas que sorriem durante o dia, mas desabam durante a noite.
pessoas que se sentem pressionadas o tempo inteiro, pessoas que têm medo do futuro, pessoas que carregam traumas silenciosos. Meu Deus, cura aquilo que ninguém vê, cura as memórias dolorosas, cura a ansiedade acumulada, cura o medo escondido, cura a tristeza que ficou guardada por tanto tempo, porque existem dores que o corpo não mostra, mas a alma sente todos os dias. Meu irmão, talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez existam pensamentos que não deixam você descansar. Talvez exista um aperto constante dentro do peito. Talvez exista um cansaço emocional que nem o sono consegue resolver. Mas escute com calma. Jesus não se afastou de você. Mesmo nos dias em que você se sentiu vazio, mesmo nas noites em que você chorou sozinho, mesmo quando sua fé ficou fraca, Ele continuou perto, porque o amor de Deus não depende da sua força. Ele ama você até nos dias em que você está quebrado por dentro. Respire profundamente agora e imagine Jesus sentado ao seu lado, em silêncio, sem acusar você, sem cobrar perfeição, apenas ficando perto, porque às vezes o coração não precisa de respostas imediatas, precisa de presença. E a presença de Deus cura lentamente aquilo que o mundo machucou. Senhor, entra agora nos pensamentos desta pessoa. Existem pensamentos negativos cansando essa mente, pensamentos de medo, pensamentos de fracasso, pensamentos de insegurança. Que toda voz de desânimo seja silenciada agora. Toda palavra negativa lançada contra esta vida perca força neste momento. Toda opressão espiritual, toda tristeza profunda, todo peso invisível, saia agora em nome de Jesus. Porque esta casa pertence ao Senhor, esta vida pertence ao Senhor, esta alma pertence ao Senhor. Maria Santíssima, Mãe querida, fica perto desta pessoa esta noite. Talvez ela esteja emocionalmente fragilizada, talvez ela esteja precisando apenas sentir acolhimento. Então cobre agora este coração com o seu manto santo. Leva embora a angústia, leva embora o medo da madrugada, leva embora os pensamentos ruins que aparecem quando tudo fica em silêncio. Minha irmã, meu irmão, há noites em que a batalha espiritual acontece dentro da mente, e poucas pessoas entendem isso, porque existem pensamentos que drenam a alma, pensamentos que roubam a paz, pensamentos que fazem a pessoa acreditar que não vai conseguir continuar. Mas nesta noite, Deus está quebrando correntes invisíveis, correntes emocionais, correntes espirituais, correntes que estavam prendendo sua paz interior. Talvez você tenha perdido a alegria de viver. Talvez você tenha perdido o entusiasmo pelas coisas simples. Talvez você esteja apenas sobrevivendo emocionalmente. Mas o Senhor está reacendendo a luz dentro de você. Tia Vogar, sem pressão, sem desespero, porque Deus não trata você com violência. Ele trata com amor. Pai, traz descanso verdadeiro para esta alma. Não apenas descanso físico, mas descanso interior. Aquele descanso que faz a mente silenciar, aquele descanso que tira o peso do peito, aquele descanso que devolve esperança, porque existem pessoas aqui que não conseguem mais relaxar, vivem em alerta, vivem preocupadas, vivem esperando algo ruim acontecer. Meu Deus, quebra esse ciclo de medo. Ensina esta pessoa a descansar novamente. Ensina esta alma a confiar outra vez. Ensina este coração a respirar sem ansiedade. Meu irmão, você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa controlar tudo. Talvez Deus esteja pedindo apenas isso nesta noite. Confia, mesmo sem entender tudo. Confia, mesmo com medo. Confia, mesmo cansado. Porque o Senhor continua guiando seus passos, ainda que você não perceba, ainda que tudo pareça lento, ainda que algumas orações pareçam sem resposta. Deus continua trabalhando.
Nunca pense que o silêncio de Deus significa abandono. Às vezes, o céu está preparando algo enquanto você acha que nada está acontecendo. Senhor, entra agora na área financeira desta pessoa. Existem preocupações escondidas aqui, existem contas, existem medos relacionados ao futuro. Meu Deus, traz provisão, abre portas, acalma este coração aflito, porque o medo financeiro destrói a paz de muitas famílias, e talvez esta pessoa esteja carregando isso em silêncio. Pai amado, visita também os relacionamentos desta alma. Existem feridas emocionais abertas, palavras duras, decepções, abandonos, distâncias emocionais. Senhor, cura aquilo que ainda dói, porque existem feridas antigas que continuam sangrando por dentro. Meu irmão, talvez alguém tenha machucado profundamente seu coração. Talvez você tenha dado amor e recebido frieza. Talvez tenha sido esquecido. Talvez tenha sido traído emocionalmente. Mas Deus viu tudo, e Ele está cuidando das partes quebradas da sua alma. Não endureça seu coração. Você ainda vai voltar a sentir paz. Você ainda vai sorrir sem peso. Você ainda vai dormir tranquilo outra vez. Em nome de Jesus, continua respirando devagar. Deixa esta oração entrar dentro da sua alma, porque não é apenas uma oração, é um abraço espiritual. É Deus dizendo: filho, filha, eu ainda estou aqui. E talvez fazia muito tempo que você precisava ouvir isso. Senhor, coloca anjos ao redor desta casa agora, anjos de proteção, anjos de paz, anjos de cura emocional. Que toda a perturbação da madrugada vá embora, que todo o ambiente pesado desapareça, que esta casa seja tomada pela presença do Espírito Santo. Meu Deus, há pessoas ouvindo esta oração enquanto tentam lutar contra pensamentos escuros, pensamentos de tristeza profunda, pensamentos de desistência, pensamentos de solidão. Mas nesta noite, o Senhor está trazendo luz para dentro desta escuridão emocional, porque nenhuma noite é eterna diante de Deus. Nenhuma. Amanhã vai chegar, a esperança vai voltar, a paz vai voltar, mesmo que agora pareça impossível. Meu irmão, Deus ainda escreve milagres em vidas cansadas, ainda restaura pessoas feridas, ainda levanta corações quebrados, ainda transforma lágrimas em testemunhos. Então não desista da sua vida, não desista da sua fé, não desista de você, porque o céu ainda tem planos para a sua história. E talvez esta oração seja exatamente o começo de uma nova fase emocional dentro da sua alma. Feche os olhos mais uma vez e diga baixinho: Jesus, fica comigo esta noite. Mais uma vez: Jesus, fica comigo esta noite. E Ele ficará, porque Deus nunca abandona quem clama por Ele com sinceridade. Meu irmão, minha irmã, a noite já ficou mais silenciosa agora. Talvez o mundo inteiro esteja dormindo, mas Deus continua acordado cuidando de você. Isso é tão bonito, porque existem noites em que o coração humano se sente completamente sozinho, noites em que a mente começa a lembrar dores antigas, noites em que o medo aparece sem avisar, noites em que a ansiedade aperta o peito, noites em que a alma só queria descansar um pouco. E talvez esta seja uma dessas noites para você. Mas escute isso com calma. O Senhor está aqui, agora, neste momento, dentro desta casa, dentro deste quarto, dentro desta oração. Respire profundamente, devagar, sinta a presença de Deus envolvendo sua alma, como um abraço silencioso, sem pressa, sem cobrança, apenas amor. Pai amado, obrigado porque o Senhor nunca abandona os teus filhos, mesmo quando eles estão cansados, mesmo quando estão perdidos emocionalmente, mesmo quando não conseguem mais encontrar forças. O Senhor permanece perto. E nesta noite, existem pessoas aqui precisando desesperadamente sentir essa presença.
pessoas que carregam preocupações profundas, talvez preocupações com os filhos, talvez preocupações com a saúde, talvez preocupações financeiras, talvez preocupações emocionais que ninguém conhece. Meu Deus, toca agora nessas áreas frágeis da vida desta pessoa. Passa a tua paz onde existe medo, passa a tua luz onde existe escuridão emocional, passa a tua esperança onde existe desânimo, porque só o Senhor consegue alcançar lugares que ninguém mais consegue tocar. Meu irmão, há dores que não podem ser explicadas facilmente. Às vezes a pessoa nem sabe mais por que está tão cansada, ela apenas sente o peso, sente o vazio, sente a alma sufocada. Talvez você tenha vivido